Muito bem, gente. Histórias de Campeão é um projeto que a gente iniciou no período da pandemia, num bate-papo na rádio. E agora resolvemos internamente trazer ele também para o vídeo, num formato podcast, junto com o Vini Bilhar. A Carla hoje está fora, mas vai estar nos próximos programas junto conosco. E hoje o nosso primeiro convidado é o Cláudio Henrique Reri, que vai contar para nós, né, Vini, um pouco das histórias de campeão. O objetivo aqui é nós bater papo, nós vamos falar de tudo, mas também principalmente de títulos, porque senão não faz jus ao nome do podcast, né? Sabe, Lucas, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Cláudio? O Cláudio é muito semelhante àquela música. Vou reduzir a música para não falar besteira. Nunca vi e só ouço falar, porque nós éramos quase contemporâneos e na época que o Cláudio acho que começou a jogar, nós compartilhávamos na mesma turma de amigos. Então eu só ouvia falar. Meu primo dizia, porque o Cláudio Henrique foi jogar lá. Gerson dizia, Lico dizia, e eu não assistia, mas ouvi falar muito, viu? Ah, coisa boa, hein? É bom isso aí, né? Verdade, Vini, verdade, Lucas. É um prazer estar participando desse projeto de vocês. É uma honra ser aí o primeiro convidado, né? Então, agradecer pela oportunidade e como vocês falaram, vamos fazer um bate-papo aí, conversar sobre esporte, sobre bastidor, enfim. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Cláudio a gente já falou em outras oportunidades, teve muitos títulos em diferentes equipes, né? Tem algum assim especial que tu lembra? Vamos começar pelo futsal. Eu acho que esse é uma das modalidades na qual você se destacou, principalmente desde 2005. Tem algum título aí no futsal que te marcou muito? Eu acho que o título, na verdade, que me marcou foi aquele título pela ALAF, né? Que foi um projeto novo em 2007, né? Eu vinha participando do projeto aqui de Teutônia e o projeto por aquele momento passou por uma reestruturação e como eu tinha uma amizade grande com o César, né? O César Borchardt lá de Arroio do Meio, né? Saudoso César, né? Um grande amigo do futebol me trouxe. Surgiu o convite atrás dele, eu jogava campo com ele e a gente iniciou um projeto, mas lá num primeiro momento um projeto que era para ter o início, começar a fomentar o futsal em Lajeado e as coisas foram se encaminhando e a gente foi campeão da bronze naquele primeiro ano. Então esse foi um título no futsal aí que me marcou muito pelo título, pela forma que foi, pela forma que nós fomos crescendo na competição e no final por eu ter sido escolhido o atleta de destaque daquela competição naquela oportunidade. Então no futsal para mim o título assim que me marcou foi pela expressão, né, nível estadual, foi esse pela lata. 2007 pela expressão em nível estadual. Mas eu sei que teve, um pouquinho antes, eu vou rebobinar a fita, em 2013 eu me lembro que teve um campeonato citadino, municipal de Teutônia de futsal. Naquela ocasião, você, Peixe, o Ivo, o Edinho, Tadeu, essa galera, Sandrinho, essa galera jogou junto e foi campeã desse citadino. Dali surge uma base para em 2004 jogar por Teutônia a Supercopa Popular de Futsal. E aí em 2005 acontece o projeto em nível estadual da Teutônia Juventus à época. Conta um pouco como é que foi essa caminhada, esse passo a passo. Eu vou pegar o teu gancho de rebobinar agora, buscando a memória, também no futsal, antes desse título, eu acho que foram 2 títulos na época de escola, o Vini tocou aqui há pouco, que a gente tinha uma turma de amigos. Lá no CIPEL, certo, né? Não, então assim, tinha uma turma de conhecidos, então assim, foi um campeonato que foram 2 campeonatos a nível estadual também, que na época nós jogávamos pela escola cenecista, né? E a gente ganhou 2 vezes o campeonato estadual. Esse marcou muito porque era com a turma de amigos de infância. A gente se criou lá desde o jardim de infância, jogava bola na rua e a gente acabou com aquela turma de amigos, alunos ali da turma sendo bicampeão estadual. Então, quando tu falou em rebobinar, tipo, tem mais um que me marca. Opa, tem mais aí, né? Porque ele foi muito especial, porque é uma turma de amigos de infância que acabou ganhando 2 títulos, né? O bicampeonato a nível estadual. E aí, passando então para frente, né, nesse período que tu citou, sim, eu acho que ali também foi
foi o início, vamos dizer assim, do projeto de futsal aqui, porque Teutônia sempre teve por característica, Teutônia e região, o campo, né? E aquele momento foi um momento que começou a se desenvolver o futsal a nível região, porque, se não me falha a memória, era Teutônia, Poço, Westfália, enfim, era Brochira, Imigrante, Lajeado. Isso, então ali foi como começou a fomentar o futsal na região e eu até acredito que depois o projeto da LAF foi muito em função de Teutônia naquele momento, né? Através dessa competição que a gente também foi campeão e também foi uma turma de amigos, uma turma muito legal, todo mundo daquela época foi a turma que iniciou a disputa pelo Campeonato Estadual da Bronze, então acho que foi um marco sim muito interessante aquele título lá, por Teutônia representando o município, que foi um start assim na modalidade de futsal, que começou lá a tomar corpo, o pessoal começar a tomar gosto pelo futsal, assim como também pelo campo. Ô Cláudio, muitos jogadores a nível profissional começam no futsal, né? O seu processo é um pouco inverso. Gostaria que tu falasse um pouco para o nosso, quem está nos assistindo, desse teu processo de inicialização no campo, ou ele já iniciou também no futsal? Na verdade, ele era paralelo, porque, tipo assim, que nem o exemplo... Professor Adolfo. O professor Adolfo, tá? O professor Adolfo foi o pioneiro lá, na verdade, ele era professor na escola, né? E ele era o professor da escolinha do Canabarrense. O Lucas vai lembrar bem, na época nós tínhamos escolinha do Canabarrense, escolinha de Esperança, escolinha do Gaúcho. Então ali se tinham competições. Dente de leite, né? Exato. Eu até me lembro, o primeiro campeonato organizado foi a Copa Demac. Isso, Demac. Então assim, mas foi respondendo a tua pergunta, então se jogava futsal e campo, mas lógico, o maior nível de competições era campo, porque e até hoje, se a gente for olhar o futebol de campo, para quem pensa em tornar isso uma profissão ou pensa virar um atleta, ele é mais interessante que o futsal hoje ainda. O futsal é a modalidade que eu acho que ela tem muito para se desenvolver, vai depender de virar um esporte olímpico ou não, porque querendo ou não, o esporte todo ele depende de patrocínio. Mas eu acho sim, eu acho que o futsal, ele para desenvolver o jogador, desenvolver o atleta, tecnicamente ele é muito melhor, porque vou te dar um exemplo. Tu vai jogar uma partida de futsal, tu vai tocar no mínimo 50, 100 vezes mais na bola do que no campo, porque é o modelo de jogo que o campo é menor, né? Então inevitavelmente faz tu tocar mais na bola, pensar rápido, desenvolver tecnicamente, jogar num espaço mais curto. Então eu acho sim que o futsal ele deveria fazer parte, inclusive, na base do treinamento para o campo, porque faz tu jogar em espaço reduzido. Hoje o campo tá bastante, se for olhar, eu não acompanho muito, mas pelo pouco que a gente acompanha, vê que Tá faltando o futsal no campo. Apesar do campo ter mudado bastante o modelo de treinamento, como eu disse, hoje eu não sou a pessoa adequada para falar, porque eu não participo de treinamento, mas eu tenho convicção, se tu for olhar, desenvolve muito mais tecnicamente, porque tu tá muito mais em contato com a bola, faz tu pensar mais rápido, que é o que faz o diferencial. Então, o meu contato no início foi desse jeito, jogando os dois, mas o futsal contribuiu muito, com certeza. Como é que era para ti essa migração? Porque tanto se fala, aqui, até eu me lembro que havia uma série de brincadeiras, assim, Teutônia, esse ajuntado de jogador de campo jogando salão, lá nos primeiros anos do nível estadual. Como é que era isso para ti, Cláudio Henrique, essa mudada de chave, de às vezes sábado de noite estar jogando futsal, entender a leitura de um jogo de futsal, e no domingo tá em campo jogando futebol de campo, que é completamente diferente, tem outras variáveis envolvidas? Na verdade, eu acabei, que nem eu estava falando, na infância eu jogava futsal e campo, mas depois eu acabei indo para o campo, tanto que eu acabei me profissionalizando no campo, então fui totalmente para a modalidade. E depois a volta, quando iniciou esse projeto, eu vou até concordar com o pessoal que falava isso, que eram juntar de pessoal de campo, que era todo mundo oriundo do campo, sim, e que os caras passavam trabalho para ganhar às vezes mesmo jogando, mas eles tinham razão. Por quê? O movimento do futsal, a forma de ocupar espaço, a forma de tu marcar é diferente. Então sim, aquele momento lá, hoje olhando, acompanhando por tudo que
acabei jogando e depois, por tudo que eu acabei acompanhando em termos de treinamento, quando nós estávamos aqui na STF, na Série Ouro, na época do Morruga, do Christian, né? Tu vai vendo, pô, fazia força para jogar, não precisava fazer tanto, era só entender que é um pouco diferente. Mas eu acho que foi muito válido aquele processo lá para iniciar esse movimento do futsal aqui. Hoje, se a gente for olhar, pegando o gancho, a base da Teutônia Futsal, tu já vê que os jogadores, apesar de jogar campo, já entendem mais o posicionamento da quadra, mas era difícil, principalmente naquele momento, entender o futsal, que era diferente, era movimentação diferente, forma de jogar diferente. Então, sim, teve dificuldade naquele primeiro momento para entender que Mas muito mais força tinha que fazer, ou como é que era? Quando Quando tu fala em força, o que é esse fazer força? quando eu falo em força é assim, ó, eu sempre considero assim, ó, quando tu tem que correr, não que tu não vá correr, mas quando tu corre muito e tu, né, tu tá fazendo uma força necessária, senão tu não tá pensando o jogo. Quando eu falo força, é a forma de tu marcar, posicionar, entende? Então, às vezes, assim, o movimento simples no futsal, que na época, olhando assim, hoje simples, mas na época, por exemplo, fazia era uma cobertura. No campo, por exemplo, tu tem o hábito no campo, quando tu é atacar, tu corre para trás, para ir reduzindo espaço, porque o campo é maior para agrupar. No futsal é diferente. O pessoal na gíria, olha, tu tem que meter o pé para tomar o drible, para cobertura roubar a bola. Então, quando eu falo força, é esse movimento desnecessário, que não precisaria ser feito para ter o mesmo resultado. Então, é nesse momento, é dessa forma que eu me refiro. Ah, então no futsal o recomendado é tu marcar atacando, tomar o drible para o adversário perder um pouco do controle da bola e fazer com que a tua cobertura roube. Porque é um movimento sincronizado. Eu agrido o cara que está com a bola, para ele, por exemplo, tentar a jogada, ou eu roubo dele, se ele me dribla, ele tem que. Então a cobertura já está posicionada. Então isso é diferente no futsal do que no campo, entende? Então aí que a gente fazia muita força, entendeu? Então é nesse sentido que eu falo. Então tu vai olhando, não precisa gastar tanta energia, pensa um pouco mais. Então, mas na época nós vinhas do campo. Não é à toa que o apelido dele é cabeça, Não né? é Ele à sempre pensou muito. Sabe o viu? que me fez, escutando o Cláudio também, me fez pensar nesses campeonatos que a gente faz a cobertura aqui pela Popular também, né? A gente vê grandes times do campo, né, Lucas? A gente que acompanha no domingo, vê grandes seleções do campo jogando no salão também. Fazer essa conexão, como o Lucas citou antes, né, Cláudio? Essa conexão do sábado à noite estar no futsal. E hoje ainda tem mais, não é hoje, que já vem de muitos outros anos para o católico, já são mais de 40 anos, tem também o mini futebol. Então aquele percorrer o futsal da sexta, abertando a mini. À tarde, o mini futebol nos clubes. E no domingo, ainda o campo 11. Ter cabeça para distribuir cada tática, cada técnica de jogo entre essas três modalidades também, né, Cláudio? E tu vai olhar, eu acho que vocês vão concordar comigo, vocês vão olhar todas as competições que vocês acompanham e vão dizer, pô, aquele cara é melhor no futsal do que no campo, porque entra característica também, entende? Mas com certeza é formato de jogo diferente, entende? Então, agora, além do formato, a condição de técnica também. Você acompanhou a Teutônia Futsal, citaste agora há pouco do Morruga, né? Aquele ímpeto de série ouro, treino 2 vezes por dia, né? 2 turnos. De manhã e de tarde. E daí, quando a gente olha justamente esse processo de treinamento, de condições de treinar, do que um domingo que nós vamos a campo e o treinador diz, eu só consigo conversar pelo WhatsApp, né, Cláudio, que não era da nossa época, da sua época, haja visto que é bem recente, ou seja, é aquela conversa, o treinador não passa absolutamente quase nada de tática, até porque só tem o contato do domingo com o jogador, né? É a mesma coisa, por exemplo, o campo. Quando tu joga, que nem vocês fazem a cobertura das competições de campo, o cara não treina, entendeu? O cara vem no jogo de 7 no sábado, outro vem de futsal de noite, então junta lá no domingo. Então eu acompanho muito das transmissões. Às vezes tu olha, a gente vai conversar na semana, mas não vai trabalhar, não tem o que fazer, o máximo que tu vai cuidar da tua parte física, entende? Então eu sempre falava, na época que eu jogava campo, eu disse, o treinador mais inteligente no amador, ele tem que entender que o apropriado é ele juntar os atletas que vão resolver a situação para ele dentro de campo. Lógico que contribui, posicionar o cara em campo, acho que isso é interessante o cara entender,
entender característica de jogador para tentar casar. Agora, taticamente, isso não faz nada no amador. Então. Falando comandava, deixava vocês em campo, dava uma palestra, deixava vocês, olha, quase tanto com todas as táticas que ele fazia, eles se reuniam no meio do campo, ó, nós vamos fazer assim e mudavam tudo. Acontecia isso, hein? Quer que eu fale a verdade? Não. Claro que sim. História com H é porque tem que ser verdadeira, tá? Se fosse história com E, aí podia ter um pouco de ficção. Vou te falar assim, tá, Lucas, no amador, assim, eu peguei vários treinadores e peguei muitos treinadores que os caras não tinham jogado. Então, a conversa em quem jogou mesmo, ela é mais, vamos dizer assim, é o papo de boleiro, o cara entende, entendeu? Então o cara que jogou, ele já sabe disso, ele disse, vamos desse jeito. Agora, tinham outras situações que eu peguei uma época, por exemplo, assim, hoje me parece que não é mais tanto, mas na época tinha muito ex-profissional que vinha jogar. Eu lembro que às vezes lá no Guarani, às vezes a gente dava umas fugidas para vir jogar aqui o amador, entendeu? Escondido, que não podia, mas a gente vinha na época. Então, assim, tem muito treinador que não tinha essa vivência. Aí tu chegava lá, o cara, gente boa, comprometido, era da comunidade, tava ali, tava se doando. Só que tu via às vezes que o cara falava não fazia muito sentido, né? E no final do negócio, se não ganha o jogo, é o jogador que em tese não ganhou, entendeu? Então, claro que acontecia. O cara disse, falava meia dúzia de besteira, a gente ia, vamos mudar isso aqui. Depois ganhava, o cara saía por cima, tá tudo certo, entendeu? Mas na entrevista na Popular, ele agradecia ao grupo, né? Com certeza. Mas obrigado ao grupo que entendeu o que eu falei. Acontecia e às vezes nem era percebido. Eu dizia no vestiário, porque eu ganhei o jogo no vestiário, mandei meu diretor pra fora, aquela coisa toda, né? Entende, mas eu não sei hoje como, porque que nem eu voltei aí a campo assistir jogo agora, porque o pessoal lá de Canabarro está fazendo um trabalho muito legal na restauração do clube, Peixe, toda a diretoria que está com ele, Bicicleta, Cristiano Fitel, enfim, Reginaldo, essa turma. Então eu sou do bairro lá e voltei a assistir jogo. Mas eu te confesso que eu estava há muito tempo sem assistir, tá? Então eu estou falando isso da minha época, não sei como é que é hoje, mas naquela época tinha assim, o cara só... Isso não existe, tu quer que faça, porque aí tu já conhecia os outros jogadores então assim, não estou dizendo em todos, mas tinha muita situação assim que o treinador pedia para fazer alguma coisa e nós fazíamos. E esse tempo, Cláudio, que tu ficou aí mais distante... Era um sabático, viu? Era um sabático, exatamente, a era sabática. Mudou muito o nosso futebol amador. A gente fala muito das mudanças do futebol profissional, né? Mas mudou muito o futebol amador a nível de estrutura, a nível de organização, a nível de construção de times. Mudou muito nesse período que tu ficou um pouco distante? Eu te confesso que eu não me envolvo, que nem construção de time nem nada, mas eu vejo sim que é uma soma de fatores. Eu vou pegar na época lá, por exemplo, e aí vocês vão poder avaliar junto comigo. Cara, nós tínhamos clássicos, o município vivia isso. Na segunda-feira já se falava em trazer pilões de tal e tal, então era um momento diferente. A questão econômica também, pessoal, eu não tenho hoje, eu sei que o pessoal ganha aí dinheiro para jogar nos amadores, mas eu não sei quanto que não tenho noção disso. Mas eu lembro que naquela época era um envolvimento muito maior, o próprio pessoal que estava envolvido. Grandes empresas se envolviam demais. Exato. Hoje a gente vê algumas comunidades muito bem organizadas, assim, estruturadas e tal, e outras se estruturando que conseguem olhar isso no formato, mas eu acho que mudou bastante coisa, assim. E qualidade dos jogadores? Eu ia entrar nisso, eu como eu disse, eu vou pouco a jogo, tenho a amostragem que eu tenho são, ano passado eu olhei 2 ou 3 jogos que tá na Barrense, no jornal, final do Municipal com Esperança e agora, então, eu acho que é uma amostragem muito pequena, porque hoje o pessoal fala, tem o fulano de tal pra me jogar, eu não sei quem é, entendeu, então... Fica difícil avaliar um pouco isso, mas... Teria que ter um tempo maior de amostragem, exato, né? Porque eu acabei ficando muito tempo até envolvido no futsal, acabava olhando mais o futsal, ia acompanhar jogos de futsal do que de campo, entende? Essa tua volta deve-se provavelmente um pouco ao coração ligado ao Canabarrense. Mas tem um outro coração aí, um outro clube pelo qual tu tem uma paixão. E quando esses dois jogam, o Canabarrense contra esse outro clube, é o outro clube que leva a vantagem, né? Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque o pessoal já me pergunta várias vezes.
Eu sou torcedor do Canabarense, sim, mas quando a União da Germana joga, por mais que eu fui lá olhar o jogo no meio da torcida do Canabarense, na verdade são todos amigos, e hoje eu sou próximo, totalmente próximo ali do Canabarense, eu sei que o presidente acho que é o Germano lá Do União. mas eu não sei quem está por trás da equipe, mas eu tenho um carinho especial pelo União, porque me criei naquele campo, então... A família de lá, né? Meu pai jogou lá, então a minha infância toda foi... Na semana era na escolinha do Canabarrense, mas no domingo, de manhã até de noite, era lá no campo do União. Então, às vezes o cara fala, tu jogou no Gaúcho, no Esperança, jogou no Canabarrense, qual o meu? Não, meu filho ganhou da Germana, cara. Foi campeão lá no União, hein? Não ganhei nenhum título no União. Tu não teve bem novinho lá numa conquista de uma segunda divisão lá? Não, acho que naquela conquista da segunda divisão era na época que o Magu jogava lá e eu ia assistir jogo, entendeu? Ah, sim. Então eu sempre brinco com o Magu, pô Magu, tu era o meu ídolo, cara, eu ia lá pra olhar tu jogar, entendeu? Então... Falou no Magu, falou num camisa 5, que era ídolo. Aí nós vamos entrar agora dentro das táticas de campo, que eu sei que o Claudinho gosta. Nós gostamos? Como é que não, né? Vamos lá. Você se notabilizou e eu me lembro de você como garoto jogando com a 9 na Escolinha do América, centroavante, jogando no meio campo, lá no Canabarrense, no Futebol 7. E muita gente elogiava, inclusive o seu Silvio dizia, esse aí é bom jogador, sempre de cabeça em pé, sempre olhando o jogo, inteligente, fazendo a leitura. E depois você profissionalizou como lateral direito. O que aconteceu aí nessa tua virada? Então, Lucas, se a gente for olhar, por exemplo, eu comecei a jogar lá no União da Germana, né? Comecei a jogar lá na ponta esquerda, no primeiro quadro, né? Porque na época, né, com uma certa velocidade, há muito tempo atrás. Tinha velocidade! Naquela época, né? Então eu comecei a jogar lá na frente, eu até brinco quando eu vejo o pessoal da antiga, se eu falar com quem eu joguei na época, os caras vão dizer que eu sou mais velho do que eu sou, entendeu? Então eu me lembro lá na época, cara, hoje eu vejo o Sérgio, a dupla de ataque era eu e o Sérgio Croto, sabe quem é o Sérgio Croto? Sim, lembro. Na zaga eu brinco com o Jefferson, que faz parte da diretoria da STF, eu disse, pô, teu pai jogou comigo no União da Germana, mas eu tinha na época 14 anos, então ele, né, acho que 14 para 15, uma coisa assim, então eu comecei a jogar lá na ponta esquerda, entendeu? Esse dia encontrei no horário que a gente joga, encontrei o Garibaldi, eu disse, pô, Garibaldi, eu não vou nem falar que eu joguei contigo, os caras vão achar que eu sou mais velho que eu sou, né? Então ali eu comecei a jogar na frente, e a questão que tu fala, e a gente naquela época, a gente acabou indo pro América de Estrela junto, foi um acaso, porque na verdade a gente foi jogar um jogo numa seleção aqui de Teutônia, se eu não me engano, na base, o Campo do Gaúcho, e me deram a 9, só que eu jogava no meio. E aí naquele dia aqui eu acabei fazendo gol, a gente acabei indo pra lá, foi junto, o Fritz também foi pra lá, lembra que sim, a gente sim. foi junto pra Estrela e os caras já, pô, tu é centroavante, eu disse, eu não sou centroavante, cara. Mas tu jogava com a 9, nós trouxemos pra jogar de centroavante, tá, então vou jogar de centroavante. Aí Hoje, onde bota o Claudinho Henrique, ele joga, viu? Tu dá qualquer. Só de goleiro eu não vi ele jogar ainda, mas tu dá qualquer camiseta, ele vai. E aí aquele primeiro ano no América que eu joguei, eu acabei jogando de centroavante. Depois tu vai ver, eu acabei voltando pra jogar no meio e tal. E eu gostava mais de jogar no meio. Eu ia te perguntar, preferência por posição? Eu gostava de jogar no meio campo. Qual delas do meio, assim, tu te mais identificava com a 10, né? Aí vai da parceria que tu tem, né? Por exemplo, se tu vai jogar com 2 volantes, sabe jogar, dá pra jogar mais na frente que a bola chega, né? Agora se tu vai jogar talvez com 2 volantes, que eu sei que é esse assunto que tu vai entrar no volante, eu sei onde tu quer chegar, aí não dá, porque não vem bola pra ti, aí é melhor... Aí tu fica sofrendo lá, né? Aí é melhor ir lá, então... Ah, mas tu gostava do volante que te colocava a bola e tu tinha que ter aquele cutuco do marcador adversário, ou tu gostava de receber ela mais de lado? Eu acho que isso vai muito da forma que tu te movimenta para receber a bola, porque tu ficar, que nem tu fala, a questão de ficar encostado no teu marcador é uma movimentação que eu acho burra, porque facilita a marcação. Então eu acho que tu tem que propiciar a movimentação para tu já receber a bola na condição de fazer uma tabela em 1, 2 passes, entende? Por isso que eu digo, tem que ver quem é o volante que joga. Que joga. Né? Por exemplo, o Thiago Santos ia jogar bem do teu lado. Não, assim ó.
Tu brinca comigo porque tu sabe que A gente corneteia numa boa, né? Corneté muito, não jogaria nem ele, nem o volante Burucutu. Minha forma de jogar eu não gosto. Qual é o volante que tu gosta? Maicon? O Michael, o Arthur eram os caras que eu gostava de ver jogar porque eles jogavam com a bola. Os caras, pô, o volante tem que marcar. Lógico que ele tem que ter uma característica de marcação e respeito quem pensa dessa forma. Basta ver treinadores que tiveram ótimos resultados jogando com volantes e, né, desse Característica jeito. de marcação. Característica diferente, eu respeito, mas só uma forma particular minha de gostar de jogar. Porque eu digo assim, enquanto eu tô com a bola no pé, não tô errando passe, eu não preciso marcar, não preciso correr atrás, não preciso dar carrinho, porque se eu tenho qualidade, por que eu vou ficar dando carrinho? Então é por isso que eu brinco, não jogaria nunca no meu time um volante que nem ele. Apesar de esse pra mim ser o único ponto de divergência do Renato, porque eu sou, sabe, a gente brinca muito lá no horário, eu sou um cara que gosto do Renato, muito gremista não gosto. Respeito, mas eu acho sim que ele é um bom treinador. Talvez não tão bom treinador quanto gestor de grupos. Né? Hoje é muito mais negócio essa questão de gestor de grupo. Essa linguagem que o Cláudio falava antes, quando tu perguntaste para ele nessa questão de mudança ou não, né? Essa parte de conhecer, e o Cláudio falou isso também, né, Cláudio, antes. Conhecer aqueles treinadores que foram jogadores, né? Aqueles que têm essa vivência de grupo, que têm a linguagem do grupo, né? Porque assim, ó, a gente pode extrapolar as 4 linhas do futebol para analisar a questão de grupo. Pode trazer aqui para a empresa, pode trazer para a minha empresa. A gestão de pessoas sempre é o mais complicado. Então, o teu resultado sempre, às vezes, tu vai ter um Thiago Santos que talvez vai acabar te ajudando um monte. Hoje, eu acho que passa por a gestão de grupos, até porque tu vai olhar lá. Os caras estão ganhando 300, 400, 500, 1 milhão por mês. Cara. E às vezes é questão de encaixe, né, Cláudio? O que a gente está falando do Thiago agora, ele daqui a pouco troca de ares, vai para outro time e consegue jogar um futebol, né? É questão de grupo, é questão de conectar, enfim. Você que deu uma olhadinha para cima com quem disse que não. É mais difícil. Mas não é à toa que ele também tem a confiança de vir jogando, né? Mas que assim, veio... faz sentido o que tu falou, basta ver que o cara que indicou ele pro Grêmio, se não me falha a memória, foi o Filipão, né? O Renato. Foi o Renato? Foi o Renato. O Renato só não conseguiu estrear com ele, né? Claro, teve uma participação do Felipão, mas o Renato pediu um volante nessas características. Enfim, mas sim, pode acontecer. É que a característica de como o Felipão treina e o Renato treina também é uma diferença oceânica, né? Completamente. Formas diferentes de enxergar futebol, não tem nenhuma certa nem errada, sim, só forma. Depende do material humano que tu tem na mão, né? Eu acho que esse é o grande ponto, porque assim, ó, pode, que nem eu falei, eu sou um cara que gosta de futebol técnico, não acho, eu vou sempre escolher um jogador mais técnico para jogar, mas essa é a minha forma, não quer dizer que não... Era o teu jeito também de jogar em campo, né? Isso. Tu nunca foi aquele jogador de ir pro carrinho, pro contato, né? E aí é normal alguém que tem uma característica até de jogar, vamos pegar o exemplo do Filipão, foi um zagueiro, o próprio Mano Menezes foi zagueiro quando jogava, então os caras... Eles vão ter uma visão do jeito deles jogar e vão ter afinidade de procurar jogador com essa característica. Mas eu acho que a grande sacada do treinador é entender que pode gostar do esquema A, do esquema B, do esquema C, mas ele tem que olhar o jogador que ele tem. Se ele não tem jogador, não. Se ele tem um jogador para jogar, por exemplo, atacando, ele tem um Thiago Santos de volante, ele vai ter que entender que ele vai ter que botar um time que posiciona mais, procurar um atacante rápido para jogar no contra-ataque. Então... Ô Cláudio, eu não te vi jogar, e até me desculpa, mas enfim, essa questão que me incomoda muito no futebol hoje, vamos olhar do lado do Inter, né, os colorados, quando se exigia do D'Alessandro ter que marcar, do Douglas no Grêmio ter que marcar. Eu fico completamente, quando eu ouço alguém vai falar do Grêmio, não, porque o Luizito Soares tem que marcar, enfim, aquele negócio do futebol, a arte do futebol habilidoso, ele tem desaparecido, tem tendência a desaparecer mais do que temos hoje, porque hoje nós não temos camisa 10 nenhum no futebol brasileiro que seja unanimidade, né? Eu acho que sim pela forma, porque é um jogo hoje muito mais físico, né? Hoje, se tu for olhar, é um jogo muito mais físico, eu ainda brinco hoje, a gente acabou vagando, fugindo um pouco de como que eu fui depois parado no meio, na lateral, mas enfim, eu me lembro na época que eu jogava na lateral, o lateral quase morria correndo, tinha que apoiar, tinha que voltar. Hoje tem o tal do extrema que marca o cara, o lateral fica ali, entende? Então, são momentos diferentes, mas eu particularmente penso, o cara que joga, ele tem que estar inteiro. Por exemplo, o Alan Patrick no Inter, ele não pode marcar.
Ele tem que jogar, quem tem que correr é os caras atrás lá pra ele. Não que ele não vai compor, é que sempre existe uma falta de entendimento assim, marcar é o quê? É dar carrinho, é dar pancada, ou é ocupar o espaço pro cara não, né, encosta no primeiro volante, pro volante não jogar, entende? Então eu acho que é nisso também, por exemplo, na época do Douglas, era um cara que eu gostava no Grêmio, o Douglas ocupava o espaço, ele já não tinha a própria condição física do 10 dessa característica, vai pegar o Douglas, se eu não me engano, acho que o Ganso ainda tá no Fluminense. Ganso. São jogadores que não têm uma condição física tão boa, por exemplo, quanto um cara que joga pela beirada do campo. Então esse cara tu tem que ser inteligente para usar ele. Ele vai ocupar um espaço na marcação, mas tu tem que deixar ele gastar toda a energia dele. O próprio Luizito Soares mesmo faz isso que ele faz, né? Ele corre atrás do zagueiro e tal. Mas o interessante é ele estar inteiro para quando ele recebe a bola. Esse é um ponto interessante, né? O jogador ele tem que estar inteiro. A mesma máxima vale, por exemplo, um zagueiro. Um zagueiro não adianta ele correr lá na frente, querer resolver, jogar de centroavante de zagueiro, fazer esse vai e vem. Ele vai umas 2 ou 3, aí começa a faltar perna. E aí na hora que ele está aqui atrás sendo atacado, ele precisa ter perna para uma recuperação, para acompanhar um atacante, para fazer um desarme preciso, uma antecipação. Então ele tem que guardar a energia dele para esse momento. Assim o atacante para frente. Acho que esse entendimento. Mas eu me recordo que na pandemia eles reprisaram o jogo Grêmio e Hamburgo, de 83, da final do Mundial. E aí me chamou a atenção um lance em que o Renato Portaluppi, ele estava naquela ocasião caído pela esquerda, ele como ponteiro direito, e ele veio acompanhar o lateral lá na entrada da área do Grêmio, fez um corte naquela entrada e saiu jogando, armando uma jogada posterior do Grêmio. Aí me chamou a atenção, eu digo, naquela época já havia essa tal da recomposição, do ponteiro acompanhar o lateral adversário. Ou será que aquilo era uma característica que o Espinosa pediu em função da qualidade alemã? Imagino que tenha sido uma questão, eu não sei qual esquema, a forma que o Grêmio jogava, mas eu acho que talvez tenha sido algum outro lance. Sim, foram poucos, né? E naquela situação também talvez foi que nem tu falou lá pro final do jogo, o centroavante vira zagueiro, vem todo naquela situação de final. Não, mas era durante o jogo. Mas onde para mim a leitura, né? O Renato tinha um vigor físico absurdo aquela época. Ele era um cavalo de forte naquela época. Aí tu tinha um Mário Sérgio, tu tinha um Paulo César Caju, que eram jogadores mais técnicos, eles não iam correr. Eu vou te dar um exemplo assim, eu me lembro de um time do Guarani e aí vai muito da característica do jogador. Um time do Guarani que jogava o Sandro Oliveira, que era um ponta, e o Eliomar, que era outro ponta, só que os caras tinham uma condição física que, né? Então os caras vinham marcar o lateral e atacar, vinham marcar e atacar. Então vai muito da forma da equipe, do que tu tem, porque daqui a pouco se tu tem um atacante que não tem toda essa condição, tu não vai fazer o cara correr atrás do lateral, só que aí tu vai ter que organizar o time para deixar esse cara numa condição de poder receber a bola e definir um jogo para ti, né? Então eu entendo muito isso, vai muito de entender a característica, o Vini falou antes, de combinar a característica também, porque se tu tem um meia, que é um cara habilidoso, esse cara é um cara que passa bem a bola, se não tiver um cara de velocidade, não adianta tu ter o meia, porque não vai ter para quem tocar a bola. Se o cara tiver a mesma velocidade que esse meia, né? Então é essa combinação de características. Eu sempre digo, às vezes confunde pela simplicidade, né? Tu vai ter um zagueiro técnico, um que dá pancada, tu vai ter um volante um pouco mais posicionado, um outro que joga, tu vai ter um meia de movimentação, tu vai ter, né? E vai ter o ataque. Então assim vai muito, não tem muito segredo. Tem esse encaixe, né, Cláudio? Eu acredito plenamente que a grande virtude de um treinador é ter essa sensibilidade de olhar para o seu time e fazer exatamente isso que disseste, né? E ser muito transparente com o grupo, né? De dizer que pensa dessa forma, porque eu peguei muitas situações que o treinador diz assim, olha, não tenho centroavante, mas eu vou jogar com 2 caras de velocidade, eu preciso disso, disso e disso. Agora tem treinador que não trata isso, entendeu? Aí tira o cara do time, não diz por quê, porque às vezes é questão de característica, não é que o cara, né? Então eu acho que esse é o grande segredo de tu conseguir montar um bom time e um bom grupo, porque o grupo depende de ter esse entendimento todo, né? Mano Menezes. Claudio Henrique trabalhou com o Mano Menezes. Conta pra nós como é que foi essa experiência.
O Mano Menezes foi assim, antes da gente falando, quando eu fui pro Guarani, eu fui pra lá como meio campo e teve lá, na época do juvenil, quando eu fui pra lá, teve um jogo lá, se eu não me engano, foi em Taquari lá, jogo tumultuado lá, foi meia dúzia de gente expulso. E aí no jogo seguinte não tinha lateral e, cara, bom, vambora, vamos quebrar o galho. E esse galho foi, eu fiquei na lateral, fui juvenil e aí eu me lembro que o que aconteceu? Eu estava em Venâncio, o campeonato juvenil tinha terminado e eu estudava, né? Morava no estádio e estudava. E aí eu, digamos assim, estudava à noite, e não tinha mais competição, tava lá na volta. Na época, no primeiro ano, quando eu fui pro juvenil lá, eu ainda trabalhava meio turno, que era uma forma de manter, que não tinha remuneração, então eu trabalhava de manhã, de tarde eu ficava lá, de noite eu estudava. E aí, na reta final, quando foi começar o formato da competição, era um octogonal na época, quando foi começar o cara o lateral lá acabou desistindo, que era o último ano dele, viu que não subiu profissional, o outro se machucou e eu tô lá. E o mano disse: é, Alemão, já tarde tu treina com nós aqui, se tu for bem, eu vou te botar pro jogo. Beleza. E aí foi que eu acabei começando a trabalhar com o Mano Menezes. Foi um jogo contra o Juventude, a gente acabou ganhando 2-0, eu fui na lateral e dessa forma foi até subir pro profissional junto com ele. Então, Ô Lucas, eu falei no início do podcast que eu não tinha assistido o Cláudio jogar, né? Essa fala mansa sempre foi assim? Eu não estou perguntando pro Cláudio, estou perguntando pro Lucas. Sim. Sempre foi essa fala mansa dentro Sim. de campo também, essa elegância, Não, tranquilidade, é isso? tranquilo. Claro que dentro de campo não tem como o jogador sempre estar tranquilo, porque aí o sangue ferve, falta oxigênio no cérebro, a gente raciocina de uma maneira diferente, você está defendendo os interesses do teu time. Eu já vi o Claudio Henrique sim reivindicando junto a um árbitro, ele foi capitão muitas vezes, mas aí é do jogo, mas nunca passou do ponto. Eu acredito que esse talvez seja a grande observação. Já foi expulso? já fui. Já fui. É assim, né, Vini? A gente vai amadurecendo no decorrer do caminho e vai entendendo que às vezes tu pode até parecer estar exaltado, mas tu não tá. Tu tá ali que é uma situação, porque tu vê que o juiz, o cara é mais fraco, tu pressionar ele cede. Então, mas claro, não tem alguém que não tem ninguém. Já fui expulso pelo segundo amarelo, mas assim, fora outra situação que eu me lembro, acho que no futsal aqui teve uma, num jogo meio encrespado e tal, mas foram poucas as expulsões assim por algum lance mais risco, até porque não era muito a minha característica. Tem um gol de placa. Até hoje eu não vi a placa, mas tem um gol de placa que o Cristiano Schwartz ele cobrou a placa. Lá na associação da Languiru, eu só não me lembro contra quem é o adversário, mas a bola sobrou. O Claudio Henrique deu 2 chapeuzinhos, assim, 2 embaixadinhas e não deixou a bola cair. Caixa. Esse gol tá na memória ainda, né? Tá, e o pessoal assim o pessoal que acompanhava na época, às vezes eu tenho um amigo meu do Poço lá, o senhor que olhava o jogo, aí às vezes ele brinca comigo, diz, pô, e aquele gol lá? Eu disse, pois é, diz, tu tem gravado isso? Eu disse, cara, se alguém tem gravado isso, deve ser o Vonei, né? Sim. Porque o Vonei filmava os jogos naquela época, né? E foi, eu me lembro, casualmente eu me lembro contra quem foi, porque no ano seguinte o Alan, que era um pivô, era lá contra o time de Alto Alegre, era aqui contra o time de Alto Alegre, o Alan veio jogar em Teutônio. Então eu me lembro que era contra esse time, foi um lance que foi numa saída de bola que o Birica jogou a bola pra mim e o lance foi se ajeitando pra acontecer aquilo que aconteceu e fica na história aí o... Uma pergunta bem trivial, mas preferência campo-quadra? Olha, o que eu vou te dizer? Eu acabava gostando mais do meio termo, que era o 7, né? Que juntava, entende? Mas que é o que assim, ele joga hoje. entende? Mas assim, ó, hoje se eu fosse começar a jogar de novo, acho que eu escolheria a quadra. Eu também prefiro o 7 por uma questão bem lógica. Eu geralmente sou goleiro e o tamanho do gol, o tamanho da goleira me favorece. Mas hoje eu acho que se eu fosse começar de novo, eu escolheria a quadra, porque eu acho que é um jogo mais pensado, é uma modalidade que eu gosto, porque é um jogo que tem muita prática, eu gosto muito dessa questão, então acho que eu escolheria a quadra, acho. Vamos falar um pouco de família, para a gente estar indo aí para a reta final do programa, a gente encerrar já na sequência.
Nunca perguntei pro Claudio Henrique, mas eu vou tomar a liberdade pela... Perdeste o pai cedo. O quanto isso influenciou na tua carreira, na tua caminhada? Tu sabe, Lucas, eu não consigo avaliar o que influenciou, tá? Mas aqui eu tenho que fazer jus à forma que a minha mãe me apoiou depois disso. Porque se eu for olhar, eu perdi meu pai com 12 anos, né? E logo na sequência ali, e aí eu me coloco no lugar dela, né? Apareceu por dar para mim jogar um campeonato na Argentina. Era não sei quanto tempo fora, não lembro agora. Minha mãe nunca disse não vai, porque então ela, por mais difícil que eu sei que isso foi para ela sempre me incentivou. Meu pai era um cara que sempre gostou demais do futebol e entende, eu tenho certeza que ele teria me apoiado muito. Agora o fato de eu ter perdido ele fez eu queimar algumas etapas, né? Então, Amadureceu. então assim, sempre tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, foi uma situação que a vida aqui me trouxe, como diz o outro. Então, muito grato pela minha mãe, pela forma que ela sempre me incentivou. Ela nunca disse, ó, não vai, porque não, o que quer, vai, mas vai mesmo, entendeu? Então, É assim que tu hoje passa para a Sofia também? com toda certeza, porque assim, era um sonho que eu tinha na época de virar jogador profissional, acabei virando, não fui para um grande time, mas vivi a experiência que muitos tentam viver, então foi um aprendizado, então assim, com certeza, o meu posicionamento em relação aos sonhos da minha filha vão ser os mesmos que a minha mãe, então eu sou muito grato, né? Lógico que gostaria que meu pai tivesse me visto jogar. No profissional não tive, mas como eu disse, é uma situação que a vida me trouxe e ela foi positiva por um lado. Por exemplo, eu tive que amadurecer. Eu nunca. Meus contratos, por exemplo, meu primeiro contrato como profissional, eu acho que eu tinha 17 anos, minha mãe teve que assinar. Mas desde o primeiro até o início, foi eu que negociava, independente se eu tinha 17 ou se eu tinha. Eu parei com 22. Então, tipo assim, com certeza isso foram situações que fizeram eu amadurecer. Que talvez naquela situação quem iria estar me representando seria o meu pai, ia estar me auxiliando e tal. Minha mãe sempre me apoiou em tudo, que nem eu disse, né? Mas essa talvez seja a questão que, se eu fosse escolher, seria totalmente diferente. Mas não pude, foi a vida que me trouxe, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade e agradecer a minha mãe, né? E várias outras pessoas que me ajudaram aí no decorrer do caminho. Eu sempre digo, a minha mãe é o maior exemplo que eu tenho em todos os sentidos, em termos de princípios. Então, assim, tenho que só agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. E aí eu tive várias outras pessoas que me ajudaram no decorrer do caminho, que eu sempre falo, já acho que já devo ter falado aqui em outras oportunidades. Flávio Sanders, que foi na época que me levou para Venâncio, para mim fazer o teste, então morei um tempo com ele, então eu tive muitas pessoas, eu tive, apesar de ter perdido meu pai, que gostaria que ele estivesse comigo hoje, né? Mas eu tive muitas outras pessoas que me ajudaram e principalmente esse apoio da minha mãe, da forma que, então assim, são valores que eu acabo carregando e que eu vou passar com certeza para minha filha. Tem que Cláudio, encerrar, tem né, que cara? encerrar. Tem que encerrar, senão o Kenler logo não vai conseguir aí fechar Não, o tá. cronograma dele, viu? Deixa eu ter, tem uma Vai, pergunta, né? vai. O que o futebol te ensinou para você hoje como empresário, como líder de equipe, como líder de família? O que tu olha para trás e diz, poxa vida, isso eu aprendi com o futebol? Cara, eu aprendo quase tudo, porque o futebol ele te coloca em situações que eu sempre falo, esses dias conversando com a minha esposa em casa, e inclusive com a minha filha junto, eu disse que o esporte coletivo ele te ensina tudo, ele te ensina a ter frustração, porque tu vai jogar mal, tu vai perder. Por exemplo, eu vivi várias situações e dentro do esporte, por exemplo, que se tu não vive elas, tu não te torna tão forte. Por exemplo, tu vai perder um jogo, tu não pode, depende de onde tu tá. Por exemplo, no Sampaio lá, a gente empatou um clássico não podia sair na rua, entende? Então, esse tipo de situação te prepara para a vida. Porque assim, dentro dos negócios, que hoje é a área que eu atuo,
tem dificuldades, então tu aprende a lidar, tu vai criando uma casca. Então o esporte, o futebol como um todo, ele te ensina a conviver com pessoas diferentes, ele te ensina a conviver tanto com as vitórias que digamos assim, é o melhor momento, o título, o teu reconhecimento individual. Ele te ensina que aquilo ali tudo não é para tu virar o cara mais vaidoso que existe e achar que tu é o cara, porque logo ali na frente o ciclo muda, tu perde, tu pode ser rebaixado, entende? Então essas situações todas, elas me ensinaram muito, e eu acho que essa é a contribuição que o esporte dá para a formação do ser humano. Porque o fato de, por exemplo, assim, de tu virar um atleta de alto nível, tu virar famoso, são consequências das oportunidades que vão chegando e também daqui a pouco da forma que tu aproveita elas, ou da própria qualidade que tu tem. Mas isso tudo ele te prepara muito. Então eu, nessas situações, por exemplo, quase tudo. Então essa convivência, esse fato de te colocar em situações dessa de dificuldade, eles te preparam para a vida. Então eu sou muito grato por ter vivido tudo isso, né? E também me ensinou várias coisas em termos de, olhando aqui essa resposta, talvez poderia a gente desenrolar muito mais, mas poderia aqui te dizer, inclusive em questões de planejamento, porque eu parei de jogar com 22 anos, profissional, e eu parei já pensando assim, ó, poderia ter tentado mais, poderia, mas comecei a olhar em volta e dizer assim, cara, mas se eu não subir de nível de time, se o formato da competição continuar desse jeito, os contratos que eu vou poder fazer, quando eu chegar com 30 e poucos, como é que eu vou estar, entende? Então, me ensinou isso também. Então, eu acho que o esporte, ele como um todo, se tu conseguir enxergar e extrair disso, inclusive dos momentos difíceis de competição, né, ele te prepara e agrega muito. Cláudio Henrique Herreri, satisfação. Histórias de campeão, indo com o pé direito. Obrigado por estar conosco aí para esse bate-papo no nosso podcast. Quem tem que agradecer sou eu, né, Lucas? Obrigado pelo convite, o Vini também. Keir aí que está acompanhando, importante aí. Ele fez a parte mais relevante, né? Já aprendi com ele aqui só olhando o que ele faz aqui, então muito obrigado, tá? Desejo muito sucesso, que esse podcast aí com certeza vai trazer muita gente que tem bastante história para contar. Então muito sucesso nesse novo produto, nesse novo formato, e muito obrigado por eu ter sido aí o primeiro convidado, aí um prazer ter feito parte. E estreando o nosso estúdio. Ficamos por aqui, Histórias de Campeão, até a próxima.